Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o caminho das pedras para a matéria de controle. Não vai ser tão caminho das pedras, porque esse vídeo vai ser muito mais sobre o que eu não fiz do que eu fiz, sabe? Porque, diferente de analógica, essa matéria, conceitualmente, ela não é nada tão difícil. Ela não foge de tanta coisa matematicamente diferente do que você já tenha visto, sabe? Por exemplo, ela não é mais abstrata do que um sinais um sinais 2 da vida. Então, eu acho importante falar isso para dar um gás a mais. O que você vai ver em controle não é mais abstrato, não exige uma capacidade criativa maior do que você viu em matérias anteriores, certo? O que é que vai acontecer em controle? Em controle você vai mexer com projeto, e projeto exige que você tenha um pouquinho de toque da coisa. Que, por exemplo, se você vai estar mexendo com um sistema sei lá, perdão, de terceira, quarta ordem, que você não vai resolver as coisas 100% analiticamente. Você vai fazer técnicas de projeto que tendem a convergir para o resultado que você quer. Tendem, ênfase para o tendem. Não quer dizer que se você seguir uma técnica de projeto às cegas, você vai chegar no resultado que você quer. Então aí que tá. Tendem. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu estudei para a matéria, que é a forma errada, que eu acho que muitos de vocês podem se identificar, e vou mostrar para vocês a forma correta de estudar a matéria. Tá, o que, que eu fiz? Basicamente, antes, né? O que eu fiz? Bom, a professora dava matéria. Ultimamente, eu não sou um aluno tão aplicado assim, então eu não acompanhava muito bem a aula da professora Paim. Não quer dizer que ela é uma professora ruim, tá? Eu só não acompanhava direito a aula. Então, o que eu fazia? Né? Eu chegava em casa, lia os livros, que seria Ogata e Nise, e resolvia os problemas do Ogata e do Nise. Qual que é o problema disso daqui? Uma... Não tem problema nenhum, na verdade, você aprender por aqui. É que a matéria exige que você tenha um toque a mais de velocidade, sabe? Então isso daqui não tá certo porque os exercícios, os livros, eles seguem uma sequência didática que é para você consolidar e aprender de fato o conteúdo de uma forma que você assim, você vai ficar proficiente na matéria, mas não, você pode não ficar confortável o suficiente para fazer a prova, porque os problemas que o Nise te dá e o Ogata te dá sempre são muito fáceis de você checar se está certo ou errado, porque primeiro, vocês vão ver isso na matéria, mas sempre vai ter um polo distante, sempre vai ter um zero anulado, sempre vai ter, enfim, vai ter o próprio gabarito e a solução, né, no livro. Enfim, sempre vai ter formas de você perceber que você está certo e se você... Aí que tá o problema, você sempre fica confortável em saber uma forma de verificar se está certo. E você acaba não pensando com a própria cabeça possibilidades existentes do problema do seu projeto estar errado, certo? Então, o que é que você vai fazer ao invés de você simplesmente abrir o Nise e o Ogata e resolver o Ogata? Você vai vir aqui uma lista dela, por exemplo. Por exemplo, aqui a lista da P2. Pegar um exemplo da lista da P1, sei lá, por exemplo. Aqui é uma lista da P1. Tem uns problemas aqui. Você vai ler os problemas. Aqui é P1. Aqui é P1.
você vai ler os problemas e você vai ver. Você não vai resolver ainda, tá? Você vai ler os problemas e você vai lá no seu livro. Você vai lá no seu livro, sei lá, o Nise, o Agatha, e você vai buscar. Você vai ver aqui no Nise, por exemplo, você procura aqui projeto Lugar às Raízes, técnica Lugar às Raízes. Você vem aqui, um exemplo. Você vai vendo como que o livro faz. E você vai pegar os exercícios parecidos do livro com a lista. Porque isso vai te dar suporte inicial para você entender como você tem que pensar para fazer o problema. Certo? Então você vai lá na sua lista e você vai garimpar no Agatha e no Nise o que é que você tem que fazer. Certo? Então, eu já vou adicionar aqui o que você tem que fazer. Certo? Você vai, primeiro, olhar a lista e garimpar os exercícios, os melhores, as melhores questões. Isso feito, você já não vai perder muito tempo. Essa etapa aqui tem que ser bem rápida, tá? Você faz só para aprender. Não seja tão criterioso. Se você se sentiu minimamente confiante, você vai pular para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa não é só fazer a lista. A próxima etapa é você fazer a lista para ganhar intuição. E como que você faz isso? Como que você faz isso? Você vai usar um ambiente de simulação e você vai, tipo assim, buscar criar intimidade com a sua calculadora. A sua calculadora vai ser. Detalhe, eu não fiz a matéria com a calculadora programada. Eu usei um HP Prime, mas eu não consegui colocar o programa. Eu consegui colocar o programa lá depois, pro fim da matéria, mas não foi mais necessário. Mas o que significa fazer a lista ganhando intuição? Primeira coisa que você vai fazer, cara, já aprendi lugar às raízes, aprendi como funcionam as coisas teoricamente. O que você vai fazer agora é algo que eu não fiz e deveria ter feito, que é desde o início não menosprezar o ambiente de simulação. Você vai sentar na sua casa e você vai aprender os comandos de. Aqui está um exemplo de código, tá? Os comandos de como você usa Python, MATLAB, por exemplo, para trabalhar com esse tipo de coisa. E são comandos bem pequenos. Só que como é algo que eu nunca tinha feito, e algo que ninguém me falou para fazer, por mais que fosse algo óbvio, eu não fiz. Porque em toda a matéria que eu fiz na minha vida, eu nunca precisei recorrer a nenhum software. Só recorria ao livro e aprendia com o livro e reproduzia na prova. Para essa matéria, isso não é suficiente. Você vai testar o que você faz no ambiente de simulação, tá? Porque, de novo, você vai trabalhar com coisas de ordem superior, terceira, quarta ordem. Então, nada é 100% analítico. Tudo são técnicas que você usa para buscar um resultado. É para buscar esse resultado. Você não garante esse resultado sempre. Você tem que checar e você tem que ver como esse resultado desvia do que você queria, o que você poderia ter feito melhor, se é possível ter um ajuste fino. Então, o que você vai fazer é você vai, por exemplo, você vai vir aqui nesse site, você vai escrever é, Python, Ctrl Lib, é o primeiro link, e você escreve, por exemplo, o que você quer fazer. Você quer ver a resposta ao impulso. Você quer ver a resposta ao degrau. Você escreve step response. Tem que ser em inglês, né? Step response. E aí você vê a resposta ao degrau para um sistema realimentado. Você quer saber como que você pega uma função de transferência em malha aberta e você faz uma realimentação. Então você escreve feedback, né? Que é o termo em realimentação. E você vê o que você vai fazer. Ou então, se você for mais preguiçoso, você vem aqui no chat GPT,
Aqui tem um exemplo de código. Eu falei, quero saber como catalogar as raízes de uma biblioteca contra no Python. Você pode escrever, eu quero saber qual comando para esta mesma biblioteca para, para obter um sistema de realimentação negativa através da função de malha aberta GDS. Cara, isso aqui é uma maravilha. E aí ele te fala como faz, ele te dá exemplo do código e você não precisa pensar em muita coisa, certo? Enfim, o fato é que essa etapa é muito importante. Você vai fazer a lista para ganhar intuição. Você não quer só buscar o resultado. Você quer que o seu projeto esteja alinhado com o que você está vendo na simulação. E não é só o seu projeto final. Porque às vezes acontece do seu projeto estar mal justificado, mas está o resultado relevante. O que você quer é que o seu projeto esteja alinhado etapa a etapa com a sua simulação. Então você projetou para ter esse formato de lugares raízes. Não ficou como que você queria, mas deu um resultado bom. Você tem que entender primeiro por que, que não queria, por que, que não deu o que você queria, e por que, que mesmo não dando o que você queria, deu um resultado bom. Você tem que referir essas coisas. E isso você só ganha a intuição mesmo tirando dúvida com ela. Eu não sou uma pessoa muito de tirar dúvida, mas é algo que eu deveria fazer mais, né? Então eu vou até colocar aqui como outro ponto que eu não fiz. Tire dúvidas. Eu não sou muito de tirar dúvidas por questões minhas. Eu tenho algumas coisas, mas não tão bem resolvidas dentro de mim. Às vezes eu não me sinto bem para tirar dúvida, mas é algo assim que é de suma importância nessa matéria. Você tirar dúvida. Justamente porque não é algo 100% analítico, tá? É algo. São técnicas de projeto que você vai aprender. Ahn, beleza. E o que eu quero dizer com ganhar intimidade com a calculadora é porque acontecem muitas coisas que você às vezes fica bugado e são por coisas simples, porque você nunca usou a calculadora. Por exemplo, eu vou botar um número complexo aqui e vou pedir para ele me dar, por exemplo, a parte real, que é algo que vai acontecer diversas vezes na matéria, você tem que separar a parte real e a parte imaginária. Então, minha calculadora bugou. Então, esse aqui é o número. Minha calculadora bugou, peraí. Travou. Então, vamos dizer que você quer, tipo, por exemplo, 1 sobre J ômega. J ômega. Esse daqui é só o complexo. Vamos dizer que você quer a parte real dele. Eu já até esqueci onde é que está o comando. Mas aqui, parte real. Bom, você esperava que a parte real fosse zero, né? Isso aqui é um imaginário puro. Mas por que ele está dando isso? Por algo que eu demorei muito de saber, mas é porque a calculadora assume que esse W possa ser um número complexo também. E você tem que desativar isso. Para você desativar isso, você vem aqui, é, K7, você desativa isso, e aí você volta, e aí você declara a mesma coisa, e você pede o mesmo comando. Você vê que eu tô lento? Isso aqui não pode acontecer na hora da prova, certo? Tipo, você vê que eu tô tendo dificuldade em manusear a calculadora. Então você tem que ter velocidade na calculadora e você tem que saber isso no lance. Isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer, tá? Tem muitas coisas que podem acontecer e você não está entendendo porque são algumas configurações na calculadora que você deixou passar. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas esse é o conselho que eu deveria ter feito e não fiz. Que é você ter mais intimidade com a calculadora, você saber de fato usar a calculadora. E de novo, friamente falando, não tem por que você ser bom na calculadora, porque na sua vida você vai usar um computador, você vai usar um Python, você vai usar um MATLAB, você vai usar
outras coisas, mas na hora da prova você tem que ser ágil com a calculadora. Ponto final. Tem que ser ágil com a calculadora. Acabou. Então você tem que criar agilidade com a calculadora. E tire dúvidas. Olhar a lista. Eu vou colocar um ênfase aqui, tá? Focar muito na lista. E para o caso da P2, e para o caso da P2, isso daqui foi algo que eu também deixei passar, porque eu estava muito, digamos assim, meu estado mental para essa matéria não estava tão bom. Então eu só buscava tentar chegar na coisa certa. Não é fazer o mínimo, mas eu queria ter uma base sólida o suficiente para acertar, mas eu não tinha cabeça o suficiente para pensar em outras coisas. Tipo, a minha base era sólida, eu tinha um bom conhecimento, mas eu não tinha energia para desprender, para pensar em outras soluções uma vez que eu cheguei em uma, certo? E isso pesa na hora da matéria. Então isso aqui são erros. Esses erros aqui, galera, por mais que sejam três, estejam escritos de forma bem simples, são erros extremamente crassos, tá? É o tipo de erro que me custou muita coisa. Me custou, assim, digamos que me tirou alguns minutos de sono devido ao estresse que eu podia ter poupado, certo? Então, desde o início, deixe o seu ambiente computacional setado e use, certo? Não use muito livro, tá? Não use muito livro. Use o livro só para você entender o que você está fazendo de maneira bem rapidinha, para você ver o que é que ela cobra e você entender como faz. Uma vez que você entende como faz, você tem que botar a mão na massa com o MATLAB e a calculadora, ou com o Python e a calculadora. Ponto, tá? Então aqui aprendeu com o livro, vai direto para a lista e ganha intuição com com o projeto sendo simulado no Python barra MATLAB e ganhar velocidade com a calculadora. Vocês veem que ali, só para pegar a parte real, demorou um pouquinho. Na hora da prova, mano, você tem que ser instantâneo. Você tem que saber exatamente, tem que clicar para tirar a parte real, a parte imaginária, na hora. Então, esse daqui é o geralzão do que é que você tem que fazer na matéria toda. E eu não fiz, e me custou muito tempo. Então, as dicas para a primeira prova. P1, lugar das raízes. O que você tem que saber? Regra de traçado, muito bem. Entender muito bem como adicionar polos e zeros afetam o desenho, né? O traçado das raízes. Tem que saber muito bem. Isso aqui, um plus plus, viu? 3 estrelinhas. Muito bem. Se atentar para o traçado de sistemas com fase não mínima. Tem que se atentar a isso. Porque às vezes, quando acontece de um sistema ter fase não mínima, por exemplo, ao invés de ser um S mais 4, aparecer, por exemplo, um 4 menos S da vida, isso daqui vai acontecer com que você faz o lugar das raízes, digamos assim, normal, mas na prática o lugar das raízes correto seria o lugar das raízes com ganho negativo. Então, enfim, aprendam lugar das raízes com ganho negativo, tá? Isso daqui é importante porque na lista às vezes não tem tanta questão sobre isso, mas essa é justamente a questão que cai na prova. Então, outra dica que eu vou colocar aqui: não menospreze as questões que são pouco cobradas na lista.
elas vão cair na sua prova. Cara, tipo assim, na minha terceira prova tinha uma questão que eu não, eu faltei as aulas, tá? Então, erro meu. Mas a lista tinha questão pra caralho. E tinha uma questão que era pra você inferir a função de transferência com base no diagrama de Bode. Eu falei, não vou fazer porque, pô, tem questão pra caralho dando ênfase em outras coisas, ela não vai cobrar essa. E ela cobrou justamente essa. Ela cobrou outra questão também, que ela não deu tanta ênfase na lista, mas não vou comentar aqui. Essas dicas aqui já são suficientes, certo? Então, a P1 é isso, tá? Vocês veem que, assim, são poucas dicas comparada à analógica. É isso. O que pesa é isso daqui, porque é fácil falar isso daqui, tá? É muito fácil falar isso aqui. Na prática, você tem que realmente tirar dúvida, você tem que realmente simular as coisas e você tem que realmente ter velocidade com a calculadora, certo? Tentem cronometrar que você faz a calculadora. Para P2, você vai aplicar tudo o que você sabe da P1, certo? É uma prova de projeto aqui, tá? Então, você vai aplicar tudo o que você sabe. É, aqui tem uma ênfase muito maior a parte de simular. Simular bastante. É, é basicamente isso. E aqui você tem que tirar muito dúvida com ela. Eu só não penei tanto aqui porque eu tinha um amigo, saudações a ele. Eu tenho um amigo, né? Ele não morreu. Tem um amigo chamado Oficina, em que ele tirava a dúvida com a professora e a dúvida que eu tinha, eu tirava com ele porque ele tirou a dúvida com a professora. Então ele era meio que um laranja aí do, do pagamento. É, termo feio laranja, né? Ele era um intermédio só. Mas, enfim, vocês podem não ter isso que eu tive, né? Então vocês têm que tirar dúvida diretamente com ela. Porque aqui que vai acontecer umas coisas do tipo, eu projetei da forma certa, mas o projeto não bateu. Você começa a perder um pouco de confiança. Pô, segui tudo certinho, mas o projeto não bateu. O que eu fiz de errado? Você falhou em alguma coisinha conceitual bem pequena aqui, na P1. Em questão de dominância, de influência de poli zero. Foi alguma coisinha aí, sabe? Então, eu vou até repetir isso aqui. Afeta um desenho. No caso aqui, o desenho vai representar a resposta transitória. A resposta geral, né? A resposta desejada, certo? Você tem que entender muito bem. Aquela coisa que vocês veem em modelagem, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, o KV, KP, KA. Tem que entender muito bem isso, tá? E estudar bastante. Certo? Isso aqui é algo que vocês têm que entender bastante. Porque, por exemplo, em tempo contínuo, o que acontece? Vocês têm aqui o plano S, né? Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Quando você. Aqui tem um polo, por exemplo, aqui, né? Quanto mais esse polo sobe, mais você está gerando oscilação no sistema, né? E quanto mais esse polo vai para cá, mais você está acelerando o sistema e mais ainda você está estabilizando o sistema, né? Porque quanto mais ele cruza para cá, mais ele fica instável, né? Enfim, esse ponto aqui, né? O eixo imaginário delimita a região de estabilidade, né? Você tem que saber as analogias agora com o tempo discreto, certo? Porque, por exemplo, como que funciona? O que é o tempo discreto, né? Z é igual a E elevado a ST, certo? Você pode separar isso aqui em parte real e parte imaginária, né? Então seria E elevado à parte real, a gente escreve geralmente como menos sigma,
T vezes E elevado a J ômega T. Por exemplo, certo? Então, se você quiser ver, por exemplo, qual a região de estabilidade que eu vou do plano S para o plano Z? Bom, no plano S, a minha região de estabilidade é esse cara daqui, né? É a minha região cuja a minha parte real é nula. Notem que se eu fizer isso aqui, significa que o meu Z de estabilidade ele é E elevado a J ômega T. O que isso aqui significa? Isso aqui significa uma circunferência de raio unitário, né? Porque o raio disso aqui é 1, isso daqui é o que está rodando o círculo, né? Ou seja, a região de estabilidade no tempo discreto é um círculo de raio unitário. E você vai fazendo isso para tudo, né? O que é o sobresinal máximo? Você vai lá e substitui. O que é o tempo de pico? Você substitui o tempo contínuo nessa expressão aqui. E você tem que entender isso. Você tem que entender como o mapeamento do tempo discreto do tempo contínuo para o tempo discreto funciona, para você entender as regiões, tá? Porque quando você vai projetar, você tem que saber a região que você quer dos polos dominantes, certo? Então, esse aqui é outro ponto que eu vou escrever aqui. Muito importante isso, certo? Muito importante isso. É... Cara, é basicamente isso. E a P3? A P3 é uma receita de bolo, literalmente. Não tem muito para onde fazer, não tem muito fosfato para queimar. O grosso mesmo é a P2. E essas são as dicas. E de novo, não menospreze isso. Porque, assim, num vídeo eu vendo, por exemplo, é algo muito simples. Tipo, parece que o que eu tô falando é algo muito trivial. Mas se fosse algo tão trivial assim, não teria por que essa matéria ter tanta reprovação e gerar tanto estresse nos alunos, tá? O estresse mora aqui. Porque conceitualmente ela não é tão difícil, mas você se frustra. Porque por coisa muito pequena você tá errando e às vezes por coisa menos pequena ainda. Por coisa menor ainda, que seria você não ter velocidade, não ter intimidade com a calculadora. É algo que eu sofri. Eu sofri em algumas provas porque eu não entendia direito e eu não fui buscar também porque eu não tinha esse hábito. Eu não fui buscar como mexer na calculadora porque pra mim isso era meio, porra, eu vou ter que, sabe, eu vou ter que separar o meu tempo de estudo entre saber muito bem usar a calculadora e saber muito bem o conteúdo. É algo meio estranho de se falar, mas é algo que acontece. Então, eu vou ensinar como baixar o programa aqui agora, tá? Para baixar o programa, vocês vêm aqui nesse link, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí vocês baixam o arquivo. Vocês baixam o arquivo. E uma vez baixado o arquivo, vocês têm que ter esse Connective Kit aqui instalado na calculadora de vocês, no PC de vocês. Vai para o lugar com o cabo USBzinho na sua calculadora. E aí você vai abrir esse arquivo. Tá aqui esse arquivo. E aí esses três arquivos vocês colocam em programas. E esse outro arquivo aqui você coloca em aplicações. Tá? Uma vez feito isso, minha calculadora não está conectada, então não vai aparecer tá, os programas certos. Uma vez feito isso, vocês vão clicar aqui em Shift 1, que é Shift Program. E aqui é para estar aparecendo o programa, o app de controle. O que você vai chegar? Você vai chegar nele, que não, ele não está aqui, né? Mas você vai seguir esse passo a passo para cada um do que tem aqui, tá? Então você vai chegar aqui, vai clicar verificar, vai fechar. Clicar aqui, verificar, vai fechar.
clicar aqui, verificar, vai fechar, e clicar no outro, verificar e fechar. Você vai fazer isso e assim o programa vai funcionar. Se esse programa não estiver funcionando, que foi o meu caso, que eu desesperei, pode ter, eu não sei como isso acontece, está na programação da calculadora, pode ter algum outro programa dando conflito com o seu programa de controle. E aí o que eu recomendo é desinstalar tudo que você tem e deixar só o de controle. Foi o que eu fiz com o de. Foi o que eu fiz com o de Digão, tá? É claro, você pode deixar salvo no seu HP Connective Kit aqui no PC, né? Mas você apaga na calculadora para não ter conflito mais. Enfim, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.